alunos da Rede ATEC do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Piauí. Nós vamos dar início à nossa última aula da disciplina de corrosão e proteção dos materiais. E ao final dessa aula você vai ter compreensão de como descrever as formas de corrosão, entender os mecanismos básicos que envolvem esse processo e discutir as principais formas de proteção contra a corrosão, certo? Então, nós vamos iniciar essa aula de hoje falando sobre as formas de corrosão. As formas de corrosão, elas vão estar relacionadas ao seu aspecto visual, bem como a própria denominação característica. Vocês vão observar que a denominação delas já é um indicativo de como ocorre essa corrosão. No caso, nós temos a corrosão uniforme, que é um tipo de corrosão que se dá em toda a superfície, fazendo com que ocorra, ao final do processo, uma diminuição na espessura desse material. Outro tipo é a corrosão em placas. Diferente da corrosão uniforme, a corrosão em placas ela não vai se dar em toda a superfície do material. Ela vai se dar em apenas alguns pontos em formatos de placas. Assim como a corrosão alveolar também vai se dar em determinados pontos, só que vai se diferenciar porque ela já apresenta algumas sucções na característica do material. Esse nome alveolar está associado a aparecer com alvéolos, certo? Alvéolos pulmonares. Outro tipo é a corrosão puntiforme ou pitch. É um tipo de corrosão que se dá por pequenos furos esses, pequenos pontos que são representados por furos, que apresentam, dependendo do diâmetro que houver de profundidade, vai ser uma corrosão pior do que outras, dependendo da dimensão, da profundidade desse ponto, ou desse pitch, como se chama, né? Duas outras formas de corrosão podem estar associadas não ao aspecto visual, não é possível observar de imediato ela, né? Que é o caso da intergranular ou da intragranular, que vai ser identificado como corrosão devido à mudança nas propriedades mecânicas do material. No caso, se o material é bastante resistente, ele já vai se apresentar um pouco mais flexível. Isso por quê? Porque a corrosão está na estrutura cristalina desse material. Intergranular quer dizer que é uma corrosão que ocorre entre os grãos, certo? Como foi visto em aulas anteriores, os defeitos cristalinos presentes em determinada estrutura cristalina. E o intragranular, essa corrosão intragranular, está intrínseca dentro do grão, a estar presente dentro do grão. Outro tipo é a corrosão filiforme, como o nome também pode nos demonstrar, são uma corrosão que vai ser observada por fios esses que podem estar localizados em toda a estrutura do material, só que são fios que não vão se interligar, se encontrar. E por último tem a corrosão do tipo esfoliação, que é um tipo de corrosão que ocorre em camadas, certo? Ocorre em camadas. Esses são as principais formas de corrosão existentes. Mas a pergunta é, por que é que os metais eles estão sujeitos à corrosão? É importante vocês saberem que a corrosão é um processo natural, é um processo espontâneo. Ele vai ocorrer de qualquer forma. E por que é um processo natural? O metal em si, um ferro, no caso, um aço, que é um conjunto é uma liga, né? Uma liga metálica, ela tende a ocorrer o processo de corrosão porque eles foram provenientes de um minério. No caso do ferro, a magnetita. Então, a magnetita, esse composto, foi submetida a elevadas temperaturas pelo processo
metalúrgico para a formação desse metal. Só que, como esse metal apresenta uma metaestabilidade, ele apresenta uma temperatura além da estável, apesar de estar em equilíbrio, ele vai tentar retornar à sua estabilidade inicial. É um processo natural, porque os compostos eles precisam ter uma estabilidade. Então, eles tendem a retornar ao seu estado de origem. Então, a corrosão ela vai tender ao processo natural, processo de minério, processo de composto, né? Vai voltar ao seu estado de origem. Então, para não ocorrer isso, é que se faz o estudo, o emprego de mecanismo para a proteção desses materiais, tendo em vista que esse problema de corrosão, nas ligas metálicas estão interligados em diversos ramos, como no caso de indústrias químicas, petrolíferas, meios de transportes, meios de comunicação, odontologia, medicina. Então, todo esse meio tem algo que está associado com esses metais e, além de que a corrosão não ocorre só nos metais, ocorre também em polímeros, ocorre em concreto, em madeira. Para a gente entender qual a importância desse estudo, a gente vai ter que verificar que tudo está associado a uma questão de custo, certo? A importância do estudo é porque, como essas ligas metálicas estão associadas a diversos ramos, então tudo vai depender do custo, porque eles, como a gente já viu, é um processo natural, um processo espontâneo, então eles vão se corroer. E dependendo de como ocorre essa corrosão, é mais fácil proteger o material do que colocar outro, porque dependendo da área, vamos supor da área petrolífera, a substituição do material é de 20 a 50 vezes mais caro do que a reposição do material é mais caro do que a sua proteção. Então, é importante ver esses mecanismos de proteção. Mas ao final de tudo, o que vem a ser essa corrosão? Então, é importante vocês saberem que a corrosão ela é definida como qualquer forma de deterioração do material, podendo ser por completo ou parcial. E essa deterioração ela vai ocorrer a partir de meios corrosivos. Meios corrosivos que, a partir de reações químicas ou eletroquímicas, façam com que ocorra a deterioração do material. E esses meios corrosivos, eles podem ser classificados como sendo a atmosfera, águas naturais, produtos químicos, solo. Em menor escala, tem os alimentos, substâncias fundidas, solventes orgânicos, madeira e plástico. Então, esses são os meios que favorecem a deterioração do material a partir de dois mecanismos básicos, sendo eles eletroquímico e o químico. No eletroquímico, o meio corrosivo vai ser água ou soluções aquosas, a atmosfera, o solo ou sais fundidos, havendo reações de transferências de carga ou elétron através do eletrólito, envolvendo esse processo de transferência, o processo que ocorre no ânodo e no cátodo, essa transferência que vai ocorrer no ânodo e no cátodo. Enquanto que o mecanismo químico o meio corrosivo dele vão ser a partir de gases ou vapores na ausência da umidade ou solventes orgânicos. E essas reações químicas, elas são reações químicas diretas entre um material metálico ou não metálico com o meio corrosivo. Não vai ter a formação de uma corrente elétrica, como no caso anterior. E um
dos tipos, uma das classificações de corrosão vem a ser a corrosão galvânica, que é um processo espontâneo e ocorre entre o metal presente num eletrólito, que é onde vai transferir os íons, né? A partir de reações anódicas, anódicas e catódicas, que são as mais frequentes na natureza, e elas são reações que ocorrem na presença de água, a temperatura ambiente, e na formação de uma pilha de corrosão, a partir da transferência de elétrons do processo que ocorre no ânodo para o cátodo. A transferência de elétrons do ânodo para o cátodo, fazendo com que ocorra essa migração. No caso, um exemplo é a formação da ferrugem, né? A formação da ferrugem vai favorecer que o ferro ceda elétrons para o meio corrosivo, e esses íons ferros vão migrar em direção à região catódica, enquanto que os íons hidroxila vão se direcionar para a região anódica. E nesse processo, nessa região intermediária, vai ocorrer a formação do hidróxido ferroso, que é a ferrugem. E dependendo da quantidade de oxigênio, se for maior ou menor, vai produzir colorações diferentes. Em um teor mais baixo de oxigênio, essa ferrugem vai se dar na coloração escura, preta, nesse sentido. Já se o teor de oxigênio for mais elevado, vocês vão observar que a ferrugem vai ter uma coloração alaranjada, castanho avermelhada, dependendo desse meio, né? E outro exemplo desse tipo de corrosão ocorre quando se colocam dois metais diferentes ligados na presença de um eletrólito, como vocês podem ver nessa imagem, nessa figura, né, que é um exemplo de uma pilha galvânica, onde a área anódica do ferro sofre o desgaste, ou seja, ele vai vai ceder esses elétrons para o cobre. E o eletrólito, nesse caso aí, é a solução condutora ou condutor iônico, que vai envolver essas duas áreas, tanto a região anódica como a catódica. E nessa tabela, ao lado da imagem dessa solução, vocês vão ver aí os valores dos potenciais padrões de eletrodos de cada um, e dependendo dessa diferença de potencial, é que vocês vão conseguir observar quem vai ceder ou não elétrons, quem vai oxidar, quem vai ocorrer, quem vai ser a região catódica, quem vai ser a região anódica, certo? Então, a partir dessa diferença de potencial, a gente pode entrar em outro aspecto, que é a heterogeneidade responsável por corrosão eletroquímica. Essa heterogeneidade, ela vai estar associada tanto ao material metálico quanto ao meio corrosivo. De que forma? De que forma que o próprio material ou meio corrosivo vão apresentar diferenças de potenciais, fazendo com que ele mesmo se oxide, fazendo com que essa diferença de potencial faça com que ocorra essa transferência de elétrons e que a reação ocorra. Como no caso do material metálico, o contorno de grão, dependendo do contorno de grão, pode favorecer essa diferença de potencial, assim como a própria orientação. Se num grão existem diversas orientações, vai produzir uma diferença de potencial, assim como a diferença do tamanho deles, o tratamento térmico, se for diferente. Além do polimento da superfície, se uma superfície for mais polida do que outra, vai haver uma diferença de potencial, provocando essa transferência de elétrons. As bordas de superfície metálica, diferença de forma, deformações diferenciais, todos esses são oriundos de heterogeneidades do material metálico. No meio corrosivo, a gente pode ver a ação diferencial, a iluminação, a agitação, a concentração e a aeração diferente pode provocar essa diferença, né?
Outro tipo é a corrosão eletrolítica, né? Que ela vai se diferenciar por completo da galvânica por um simples processo. É uma reação que não é espontânea. É uma reação que vai ocorrer, vai ter a presença de uma corrente elétrica, só que ela vai ser externa. Essa corrente externa, ela vai ser provocada por correntes de fugas, decorrente de deficiências de isolamento ou de aterramento. A ocorrência dela ocorre com frequência em tubulações de petróleo de água potável, em cabos telefônicos enterrados, em tanques de posto de gasolina e etc. Geralmente, essas correntes são devido às deficiências de isolamento ou de aterramento fora das especificações técnicas, provocando corrosões eletrolíticas no material. Normalmente acontece onde essas correntes escapam para o solo, né? Como essas tubulações, esses cabos telefônicos estão enterrados, eles acabam corroendo devido a essas fugas externas, né? Dessa corrente externa. Outro tipo é a corrosão seletiva, como o próprio nome já nos indica, é uma corrosão que ela vai ser seletiva para um determinado metal. No caso, ela acontece preferencialmente nas ligas metálicas e a deterioração ela vai se realizar em um dos componentes. No caso, ela apresenta dois tipos, a grafítica e a desensificação. A grafítica é o ferro fundido cinzento. No caso, é a presença do ferro, essa liga é o ferro e o grafite. Só que a corrosão só vai ocorrer no ferro. Já na desensificação, que ocorre nas ligas de cobre e zinco, no caso os latões, nesse caso a corrosão, vocês só vão observar a corrosão do zinco. O cobre vai estar intacto. Então, é bastante importante esse tipo de definição de corrosão. Outro agente que provoca a corrosão são os micro-organismos, que vai provocar a corrosão microbiológica. Bem, essa corrosão de micro-organismos, elas podem se dar por bactérias, fungos e algas. Em maior quantidade, vai ser provenientes das bactérias, e esses micro-organismos vão depender do ambiente, do meio corrosivo, né? Podendo os materiais estar em contato com a água do mar, rios, solos. E os casos mais comuns de corrosão microbiológica é a deterioração de mármore, concreto, da madeira, tubulações de distribuição de água, trocadores ou permutadores de calor, tubulações enterradas. Então, as principais consequências desse tipo de corrosão é a partir desses micro-organismos que se encontram nesse meio. Bem, e como minimizar os efeitos da corrosão? A gente já pode entender que a corrosão ela chega a ser um permanente desafio para o homem, pois quanto mais ele evolui, quanto mais ele cria, evolui na tecnologia, sempre vai haver um espaço que vai ocorrer essa corrosão. Às vezes, o custo do material é bem mais elevado do que a sua substituição. Então, é melhor entender como ocorrem esses processos para poder proteger. E o conhecimento do mecanismo de reações envolvido nos processos é um pré-requisito para o controle efetivo. Então, é necessário conhecer como ocorrem essas reações para poder prevenir. Nem a corrosão, nem o seu controle, eles podem ser tratados isoladamente. O estudo pressupõe o estudo de outro, pois o próprio mecanismo de corrosão, ele sugere alguns modos de combate ao processo corrosivo. Tem algumas variáveis que é preciso ser destacada. No caso do material metálico,
Você precisa conhecer a composição química, o seu processo de obtenção, a presença de impurezas ou não, as suas condições de superfícies e etc. No caso do meio corrosivo, quais são essas variáveis? É preciso saber a composição química, a concentração desse meio, se há impurezas, qual a temperatura e a forma de emprego. Podem ser os meios de proteção contra a corrosão, solicitações mecânicas, movimentos relativos entre o material metálico e o meio, enfim. Essas são as variáveis que é preciso se conhecer para poder entender o mecanismo de corrosão. E, a partir daí, adotar técnicas anticorrosivas. No caso, tem a técnica de proteção catódica e anódica, que é uma técnica que transforma a estrutura metálica que se deseja proteger, transforma em uma pilha artificial, evitando assim que a estrutura se deteriore. Um exemplo disso é a proteção catódica que se utiliza em tubulações enterradas para o transporte de água e de gás, nas plataformas marítimas. E essa proteção catódica de estruturas metálicas, ela é baseada na injeção de corrente elétrica por meio de duas técnicas. A proteção por anodos galvânicos, que é espontânea, e a proteção por corrente impressa, que é uma proteção não espontânea. Um exemplo da proteção catódica por ânodos de zinco, ela é bem... um exemplo é a utilização delas nos navios, onde há a formação de uma pilha, Então, reveste esses navios com zinco, que apresentam um maior potencial de oxidação, e o zinco revestido no material, ele vai atuar como ânodo, protegendo o ferro do navio. Então, é uma técnica de proteção, vai ser um revestimento, nesse caso, o ferro do navio vai ser revestido com zinco para que o material revestido sofra a oxidação e não o material que você quer proteger. Outro tipo são os revestimentos protetores, que são aplicados na superfície metálica, formando uma barreira entre o metal e o meio corrosivo, impedindo o processo de corrosão. As aplicações são as tintas, como epoxídicas e os arcão, que são bem utilizados nas tubulações industriais, grades, portões. E tem também a galvanização, que é um método que consiste na superposição de um metal menos nobre sobre um metal que será protegido. No caso, os parafusos de ferro, eles são galvanizados com zinco. E, por fim, existem os inibidores de corrosão. Os inibidores de corrosão são substâncias inorgânicas ou orgânicas e eles objetivam evitar ou impedir essas corrosões, sejam elas na fase gasosa, aquosa ou oleosa. E, nas últimas décadas, com o intuito de evitar ou minimizar esses processos corrosivos, tem se desenvolvido e estudado novos materiais mais resistentes e duradouros, como são as ligas metálicas, polímeros e cerâmicas, certo? Soluções combinatórias, mais eficazes e menos onerosas a esse processo. Então, é um estudo que precisa ainda, a tecnologia hoje ainda não consegue reverter esse processo, porque nós vimos que a maioria deles, no caso dos metais, são processos naturais que os metais tendem a voltar ao seu estado de origem. Então, por uma questão de custo, é mais viável proteger. Então, nós encerramos nossa unidade 3, nós encerramos a disciplina de corrosão e proteção dos materiais, nós encerramos com essa última videoaula, porém, o estudo ainda vai continuar nos fóruns, nas atividades, nos exercícios que vocês vão vir a fazer. Então, não deixem de fazer para a gente continuar esse estudo, tendo esse contato, certo? E até mais.